meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Cumprimenta quem está do teu lado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Vamos ficar de pé, quem puder, quem quiser, para a gente adorar a Deus. Te alegrar.
Queremos o teu
vai fazer. Senhor, nós queremos abençoar as vidas que entraram aqui angustiadas, as vidas que entraram aqui enfermas, as vidas que entraram aqui preocupadas, ó Deus, e as vidas que entraram aqui felizes. Nós te pedimos que hoje cada um possa ter um encontro especial contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Algumas pessoas em pé. Nós estamos aqui na frente umas 3 ou 4 cadeiras. Então, se você está em pé, você pode vir. Então, se quiser, vir aqui na frente com a gente. Céu, para cá. Cada dia mais apertado. Muito bem. Neste momento, participaremos da ceia do Senhor. A ceia foi instituída por Jesus. E todo discípulo assumido de Jesus de Nazaré é convidado a participar tanto do pão quanto do vinho. O pão, que representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Vinho, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. A Bíblia diz que é necessário que nos aproximemos da ceia do Senhor com o nosso coração bem preparado. Está dito nas Escrituras: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então não é para examinar o próximo, é para olhar para si mesmo. E é o que faremos agora. Vamos reclinar a nossa fronte e vamos orar. Vamos pedir a Deus que, se valendo dos méritos de Jesus, perdoe os nossos pecados e purifique o nosso coração, a fim de que participemos dignamente, tanto do pão quanto do vinho. Senhor Deus, Pai amado, sabemos que se estamos reunidos aqui na condição de discípulos assumidos de Jesus de Nazaré, é porque o Senhor é bom, amém, misericordioso e assaz benigno. Ó Deus, sabemos que houve um tempo em que estávamos distantes de Ti, um tempo em que caminhávamos para a perdição eterna. No entanto, o Senhor interveio na nossa história e mudou a nossa vida. Hoje pertencemos a Ti, somos partícipes do Teu reino, nascemos de novo e temos um novo coração. Ó Deus amado, que o Senhor, valendo-se dos méritos de Jesus, perdoe os nossos pecados e purifique o nosso coração neste momento, a fim de que participemos da ceia do Senhor, dignamente. Em nome dele, para a glória do Senhor, em nome de Cristo, é que oramos. Amém. E amém. Mateus 26, a partir do versículo número 26, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de bebê-lo, ou beber com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, os nossos diáconos vão nos auxiliar na distribuição do pão, também do cálice. Nós vamos receber o pão, vamos receber o cálice, vamos esperar uns pelos outros, como recomenda a palavra de Deus. Todos os discípulos assumidos de Jesus de Nazaré são convidados a participar deste momento. Se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, se você professou publicamente a sua fé em Cristo, então você não só pode, como deve participar da ceia.
Enquanto recebemos o pão e o vinho, vamos continuar adorando a Deus com esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam tanto o pão quanto o cálice? A ceia é um meio de graça. Isto é um meio que Deus usa para nos transmitir suas bênçãos. Portanto, quando eu e você participamos da ceia, somos espiritualmente alimentados para prosseguir na jornada evangélica, combatendo o bom combate sobre
e as mais ricas bênçãos do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Declaremos, irmãos, que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Afirmemos, queridos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nosso irmão, Reverendo Clemente, que nos conduz a Deus de oração. Reverendo, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos neste local louvando e bendecendo o teu Amém, santo Jesus. nome. Senhor. Nós te agradecemos por este privilégio que nos concede, podemos participar da Obrigado, Senhor. Que alegria, vida Senhor. por teu Filho Jesus Cristo Amém. para a igreja. Ser Amém, que serve de Deus. alimento espiritual É para verdade, a igreja. Jesus. Obrigado. Para a igreja, Senhor. Nós te agradecemos muito por este privilégio. Obrigado, Amém. E Senhor. agora te pedimos, Senhor, humildemente, que tu, ó Deus, confirmes no teu trono de graça. Amém, meu Deus. Senhor, realizado pela tua igreja. Amém, Jesus. Abençoa todos nós. Abençoa-nos, ó Mais uma vez Deus. nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor. Te pedimos, te agradecemos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Queridos, podem se assentar. As nossas crianças podem sair. Elas participarão do encontro com as nossas professoras, os nossos professores. Nós temos um departamento infantil bastante ativo aqui na Alvorada. Graças a Deus. Amém. Abrimos a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, o maior tratado teológico das Escrituras. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, é com enorme alegria que estamos reunidos aqui nesta noite, neste auditório, para louvar e adorar o Teu santo nome. Amém. Senhor, neste momento em que vamos nos ocupar do estudo da Tua palavra, queremos contar com a ação iluminadora do Teu Espírito, a fim de que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Amém. Deus, que nesta noite, nesta tarde e noite, o Teu Espírito Santo haja neste lugar, a fim de que sejamos edificados, transformados, consolados, restaurados, tocados pela ação copiosa e irresistível do Teu Espírito, Amém. para que saiamos desta casa de oração mais parecidos com Jesus de Nazaré. Amém.
Ó Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, iniciei uma série de 3 sermões, intitulada Cristianismo Vivo. Vivo no sentido de ser radiante, reluzente, robusto, contagiante. E de saída, procurei mostrar que há um tipo de cristianismo circulando entre nós, desconectado das páginas da Bíblia. Um tipo de cristianismo de arquibancada, de auditório, um cristianismo sonolento, até polido, educado, fino, mas incapaz de produzir homens e mulheres dotados de um coração ardente. Trata-se de uma versão desidratada do cristianismo. É possível que uma pessoa seja cristã e viva esse tipo de cristianismo. Não é algo desejável, mas possível. Eu trouxe para vocês como exemplo decisivo de tal verdade aquilo que está dito em Apocalipse capítulo 3 acerca da igreja de Laodiceia. No texto, João, autor sagrado, nos diz que uma carta foi enviada à igreja de Laodiceia. Havia uma igreja em Laodiceia, constituída de cristãos mornos. Então é possível o indivíduo ser cristão e ser tomado por essa mornidão espiritual contra a qual eu e você precisamos lutar. E nós estamos fazendo isso nessas semanas por meio dessa série de mensagens. Domingo passado nós refletimos sobre uma esperança viva. Ai meu Deus do céu, tanta coisa para dizer. Puxa vida, eu fico ansioso para chegar o dia da gente estar junto. Uma esperança viva. E nós verificamos o seguinte, que do ponto de vista das Escrituras, há uma dupla esperança. Uma esperança escatológica e uma esperança cotidiana. Escatológica porque aponta para os últimos dias, para as últimas coisas, para o desfecho da história como a conhecemos. Uma esperança que nos diz que Deus fará novas todas as coisas. Uma esperança que nos diz que isto que está diante de nossos olhos não é definitivo. Há muita violência, muita corrupção, mas esse quadro não é definitivo. Por quê? Porque Deus fará novas todas as coisas. Aleluia. Uma esperança que nos diz que chegará o dia em que o reino de Deus haverá de superar o caos. O dia em que a graça superará o pecado. O dia em que a esperança superará o desespero. Então nós não estamos aguardando o fim do mundo. Nós estamos aguardando o fim de um tipo de mundo, marcado pela dor, pelo sofrimento, pela corrupção, pelo pecado, e a emergência de um novo mundo em que Deus será tudo em todos. Aleluia! Isso já é uma coisa extraordinária. Essa esperança é escatológica, mas é também cotidiana, porque nos diz que ao longo da história Deus caminha conosco cumprindo todas as suas promessas. Essa é uma esperança que se apoia nas imbatíveis promessas de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém. Amém. E hoje o nosso tema é culto vivo. Meu Deus. Atentem para o texto. Bem, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo escreveu essa carta em sua terceira viagem missionária
de Corinto, entre os anos 57 e 59 da era cristã. Paulo escreveu para uma igreja que ele não conhecia. Ele escreve com o objetivo de revelar alguns de seus planos missionários e ainda para pedir o apoio daquela igreja. Alguns comentaristas bíblicos entendem que esta carta funcionou como uma espécie assim de preparação da chegada do apóstolo a Roma. Do capítulo 1 ao capítulo 11, portanto, na primeira parte desta carta, o apóstolo Paulo faz uma exposição de algumas das grandes doutrinas cristãs, tais como a queda. Paulo fala sobre o nosso afastamento de Deus, a justificação pela fé, a ação salvadora da graça comandante, acerca da libertação da condenação do pecado mediante a obra de Cristo. Então, na primeira parte da carta, Paulo trata da doutrina. Ele apresenta esses grandes enunciados da fé cristã. A partir do capítulo 12, capítulo no qual estamos, ele vai dizer o que tudo isso significa. Vai falar sobre a importância de aplicarmos a doutrina na vida que levamos. E Paulo deixa absolutamente claro que doutrina e vida caminham juntas. O que todo esse corpo doutrinário tem a ver com a vida que a gente constrói ao longo do tempo? Na perspectiva do Stott, aquele teólogo inglês, é necessário que nós nos pareçamos com a fé que professamos. Se eu e você falamos acerca da importância do amor, é necessário que amemos. Se eu e você subscrevemos a importância da misericórdia, é importante que no campo das relações interpessoais exercitemos a misericórdia. Isso quer dizer que nenhum cristão, em razão de subscrever a importância das misericórdias, poderá tornar-se uma pessoa implacável. O cristão é uma pessoa sem pedras nas mãos. O Eduardo, aquele teólogo congregacional que subscreveu as doutrinas da graça do século XVIII, o Eduardo diz o seguinte, que o comportamento transformado é a maior evidência que temos de que um cristão professo é um verdadeiro cristão. Amém. O que vocês acham? Aleluia. Amém também. O que se espera de um cristão, quer dizer, de alguém cujo coração tenha sido de fato regenerado pelo poder do Espírito Santo, com base na obra consumada de Jesus, é que esse sujeito celebre uma nova vida. Amém. Um novo coração pressupõe uma nova vida. O que eu entendo que esses dois teólogos estão dizendo é o seguinte: o casamento entre doutrina e prática é algo que nós deveríamos sempre poder enxergar na vida de um cristão. Esse casamento indissolúvel entre a fé que a gente professa e a vida que a gente leva. Em termos técnicos, entre ortodoxia e ortopraxia. É simples. Entre a fé que a gente professa a partir daquilo que a gente crê e o exercício dessa fé na vida que a gente leva. Doutrina e prática. No texto, e isso é muito interessante, Paulo está pensando sobre a ação de cultuar a Deus. Versículo 1. Ofereçam seu corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, não há a mínima dúvida de que Paulo, ao discorrer sobre a relação entre doutrina e prática, está com o pano de fundo falando acerca da ação de cultuar a Deus. E ao refletir sobre isso, ele faz três apelos que eu e você precisamos atender a fim de que cultuemos a Deus em sintonia com aquilo que está nas Escrituras, a fim de que celebremos esse culto vivo, santo e agradável a Deus, que pode ser descrito como racional. Primeiro apelo: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Numa outra versão, rogo-vos. Agora, olha aqui para mim só um pouquinho. Obrigado. Os comentaristas são unânimes em afirmar que o apelo que encontramos neste texto é emocional. É um apelo apaixonado. É um apelo visceral. É algo da ordem de uma exortação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ao cultuarem a Deus, façam isso de todo o coração. Derramem a alma no altar da graça. Afastem-se de um culto mecânico, formal, protocolar. A ideia é que, na presença de Deus, eu e você derramemos a alma de forma vigorosa no altar da graça. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele usa uma linguagem extraída de certo cerimonial litúrgico que oferecia sacrifícios de animais. Ele usa isso para dizer o seguinte, agora presta atenção, para dizer que o cristão, quando se aproxima de Deus com o fito de cultuá-lo, não traz alguma coisa para oferecer ao Senhor. Não traz alguma coisa para ser sacrificada. Meu Deus do céu. E por que não? Porque o sacrifício já foi feito. Realizado por Jesus. Jesus de Nazaré, que sobre a cruz e na história pagou o preço pelos nossos pecados. O sacrifício foi feito, o sacrifício foi aceito pelo Senhor, sacrifício eficaz, eterno, soberano em sua essência. Então, não é necessário que eu e você, ao nos aproximarmos de Deus, queiramos entregar ao Senhor alguma coisa, com o objetivo de sermos aceitos por Ele ou perdoados por Ele. Eu não preciso trazer nada ao altar da graça com o objetivo de ser perdoado por Deus. Eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício com o objetivo de ser aceito por Deus, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. E a justiça de Jesus é contada agora como sendo nossa. O cristão, quando se aproxima do Senhor a fim de cultuá-lo, não traz algo para ser oferecido. O cristão entrega a si mesmo. É uma entrega. Então, o que é culto? Culto é entrega. Quando cultuamos a Deus de todo o coração? Quando a Ele entregamos todas as coisas. A nossa vida,
preocupações, projetos, sonhos, lutas, dificuldades, quando nós nos debruçamos sobre o altar da graça e derramamos o nosso coração diante de Deus e dizemos ao Senhor: Pai, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ti. As coisas que estão nas minhas mãos não são minhas, são do Senhor. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Eu e minha família somos seres pertencentes a Ti. Quando nós fazemos isso de todo o coração, estamos adorando a Deus. É o que Paulo está ensinando. Então, o que é culto? Culto é entrega. Entrega. Cultuamos a Deus quando nos colocamos total e plenamente no altar de Sua graça. E Paulo usa, vejam aí, o termo corpo. Ofereçam o seu corpo. O termo corpo que aparece aí representa o ser inteiro, integral. Devemos nos entregar sem reservas ao Senhor. Culto é isso, culto é entrega. A minha mãe sabe das coisas, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então eu ouvi a minha mãe me dizendo o seguinte: Aloysio, cultue a Deus, o cultue de todo o coração, entregue a Ele todas as coisas, não se deixe acachapar pelas preocupações da vida, entregue-as a Deus e caminhe cultuando ao Senhor. Entrega, culto é entrega. E essa entrega, Paulo prossegue, tem de ser feita pelas misericórdias de Deus. Essa entrega, portanto, resulta da nossa compreensão dos atos misericordiosos de Deus na história em nosso favor. Vejam aí, Paulo começa o versículo número 1 usando o termo portanto. Salvo engano, é uma conjunção conclusiva. Portanto, esse portanto aponta para o que Paulo havia dito. Ele diz muitas coisas acerca da situação do ser humano, discorre sobre a ação graciosa de Deus, sobre a justificação pela fé, sobre o sacrifício vicário e eficaz realizado por Jesus de Nazaré. Diz que aqueles que creem foram tornados filhos de Deus e coloca esse portanto. Portanto. Então ele está dizendo o seguinte: em razão de termos entendido que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, em razão de termos entendido que fomos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, do deserto para uma terra fértil, da descrença para a fé em Cristo Jesus, em razão de termos sido alcançados pelo poder da graça comandante e arrancados das mãos do inimigo de nossas almas, é necessário que derramemos a nossa vida no altar da graça. Então o culto é uma resposta à ação de Deus, uma resposta ao amor de Deus, uma resposta à ação das misericórdias de Deus. Se não fossem as misericórdias de Deus, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Nós só estamos aqui porque fomos alcançados pelo poder do Evangelho, porque temos contado com as misericórdias de Deus, porque Deus entrou na história para mudar a nossa vida. Aleluia! Isso aqui é uma resposta, uma resposta. E Paulo prossegue. Ele explica, dizendo que esse é o nosso culto racional. A palavra racional é de onde vem o nosso termo lógica. Paulo está dizendo, esse culto que ocorre como resultado de nossa compreensão acerca daquilo que Deus é e acerca daquilo que Deus fez por nós, ele é racional, ele é lógico.
Por quê? Porque faz sentido. Faz sentido nós estarmos aqui. Faz sentido nós nos reunirmos para adorar o Criador e sustentador de todas as coisas. Faz sentido nós nos colocarmos de joelhos diante daquele que nos ama, que nutre amor infinito por mim e por você. Faz sentido nós adorarmos aquele que enviou o seu único filho, a fim de que eu e você fôssemos salvos e passássemos a viver uma nova vida para a glória dele mesmo. Isso aqui faz sentido para a gente. É bom nos reunirmos para adorar a Deus, é bom nos reunirmos para ouvir a voz de Deus, é bom nos reunirmos para louvar o nome do Senhor, que é 3 vezes santo. Aleluia! Isso aqui faz sentido para a gente. Aqui nós nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para crescer em comunhão, para sermos espiritualmente fortalecidos. O que vocês acham? Eu venho para cá com uma alegria, como assim, né? Não acredito nisso. Eu fico ansioso, querendo que chegue logo a terça-feira, no dia da célula, no domingo, o dia em que estamos aqui. Eu entro aqui, tenho vontade de abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Coisa extraordinária, Deus agindo na vida da gente. Porque esse desejo de buscar a Deus e adorá-lo provém do próprio Deus. Porque ninguém se aproxima de Deus sem Deus. É verdade. O próprio Deus infundiu em nossa alma o desejo incontível de buscá-lo e adorá-lo. Essa reunião aqui é fruto da ação graciosa de Deus. Você pode cumprimentar os que estão ao seu lado, dizer assim, que bom estarmos juntos aqui. Aí quem estiver ao lado da Ida, por favor, queira cumprimentar em nosso nome, porque a Ida está aniversariando hoje. Aleluia. Isso, então, cumprimentem a Ida que está aniversariando, né, Ida? Não é uma coisa extraordinária? Bem, agora, há uma controvérsia envolvendo o termo culto que aparece no texto. Que é a seguinte: Paulo está falando sobre o culto congregacional, como esse que estamos prestando a Deus, ou ele está falando sobre a nossa vida como culto? Eu fui ler alguns autores e cheguei à conclusão de que os autores nesse ponto não se entendem. Como eles não se entendem, eu cheguei a uma conclusão: que estão certos aqueles que entendem que Paulo está falando acerca desse culto congregacional, desse encontro, desse momento em que adoramos a Deus nessa dimensão comunitária, e que Paulo também está falando sobre a vida como um culto. Então, se você é um exegeta e está diante de um problema como esse que você enfrentar, fique com as duas opções, porque aí você não errará. Além disso, de entender que ele está falando tanto acerca do culto congregacional quanto o culto que nós, quanto essa vida cultica, culto congregacional e uma vida cultica. E quanto à vida cultica, eu até iria mais longe, repercutindo aqui a ideia de um evangelista que atuou de forma mais efetiva nas décadas de 80 e 90, que disse o seguinte: que se não há culto na vida, não há vida no culto. Uma vida cultica. O que nos leva a duas questões. Primeiro, se culto é entrega, além de ser tantas outras coisas que poderiam ser aqui apresentadas, mas sem entrega, como nos entregamos a Deus no culto congregacional? Recorri aos autores mais importantes e aprendi que nos entregamos a Deus no culto congregacional cantando de todo o coração os nossos cânticos,
ouvindo com atenção a ministração da palavra, com a determinação de levarmos para a nossa vida os ensinamentos das Escrituras, por meio da entrega dos dízimos e das ofertas, por meio do fomento da comunhão entre os irmãos. Quando fazemos essas coisas, e as fazemos vigorosamente, estamos prestando culto ao Senhor, mormente nessa dimensão congregacional. Agora, e no dia a dia? Porque também estamos falando sobre uma vida cultica. No dia a dia, colocando todas as coisas no altar da graça e vivendo uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então, o culto é esse momento em que nós reafirmamos o nosso compromisso inegociável de caminhar com o Senhor. E essa vida cultica se expressa em duas atitudes, pelo menos de acordo com o texto. A primeira atitude é uma atitude de inconformação. Verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Uma outra versão: não vos conformeis com este século. Mundo aqui não é o mundo em que a gente vive, mundo locus, lugar, mas sim um sistema regulador da sociedade que se opõe à vontade de Deus. E conformar é uma palavra muito interessante na língua grega, que significa ajustar-se a uma forma. Um desses autores que eu li disse que seria você tentar encaixar um pé 42 num sapato 38. Essa é a metáfora que ele usa. Encaixar. Tentar encaixar. Numa tradução livre, conformar-se a esse mundo significa, presta atenção, entrar num esquema. Então, quem é um cristão cultico? Quem é esse cristão que transformou a sua vida num culto? Quem é esse indivíduo que, como disse Lutero, transformou a sua vida num coro de aleluias? Esse é um sujeito que não entra em esquemas, que não está atrás de atalhos, que não opta pelo caminho fácil. Esse aqui é um sujeito que, sob o poder do Espírito Santo, enfrenta as lutas cotidianas, procurando fazer em todas as áreas de sua vida a vontade de Deus. Aleluia. Então esse sujeito aqui é aquele que não coloca o pé na forma. Ele sabe que nasceu para glorificar a Deus, adorá-lo, cultuá-lo. Então ele foge de esquemas. Ele percorre a vereda dos justos. Aleluia. Aleluia. Percorre a vereda do justo. Esse é o crente cultico. Então o cristão não é apenas uma pessoa. O cristão é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Segunda atitude, a primeira é inconformação, a segunda seria uma atitude de comprometer-se com esse processo de santificação. Veja o verso 2: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Notem que Paulo não diz transformem a si mesmos. Por que não diz isso? Porque essa obra de promoção da vida de Deus em nós é fundamentalmente um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo atua
em nós a fim de fazer com que vivamos uma vida condizente com as Escrituras. O Espírito Santo, ele atua promovendo esse processo de conformação à imagem de Jesus. Agora, essa ênfase no trabalho do Espírito Santo não significa que nós sejamos passivos nesse processo. Ouça o texto. Deixem que Deus os transforme. Paulo está falando, portanto, que a nós nos cabe o cultivo de um coração aberto para ouvir e acolher a voz de Deus. Claro, alguma coisa que também é obra do Espírito. Mas nós precisamos nos comprometer com essa ação do Espírito Santo. Enquanto isso ocorre, a nossa mente vai sendo transformada e assim nos é possível perceber a vontade de Deus. Nos é possível compreender, na linguagem do texto, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto prestamos culto ao Senhor nessa dimensão congregacional e transformamos também a nossa vida numa vida cultica, a nossa mente vai sendo transformada e assim fica mais fácil para que compreendamos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, qual é a palavra de Deus para você nesta noite? Entrega. Entrega. Entregue sua vida a Deus, total e plenamente. Suas preocupações, sonhos, projetos, lutas, idiosincrasias, ambivalências. Entrega tudo isso a Deus. E assim você haverá de cultuá-lo de acordo com aquilo que diz as Escrituras. E obterá, à medida que o tempo for passando, essa mente transformada, que haverá de habilitá-lo a compreender a vontade de Deus. Amém? Amém. Há 7 anos e meio, depois de orarmos, eu e Elda decidimos deixar o Rio de Janeiro. Havíamos trabalhado por 13 anos na Igreja Presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes, comunidade que eu tive o privilégio e a honra de plantar com alguns irmãos amados. E lá permaneci por 13 anos. Fomos para o interior de Minas Gerais, morar numa pequena e formosa cidade chamada Cássia. Quando eu e Elda saímos do Rio de Janeiro, no nosso último fim de semana aqui no Rio de Janeiro, eu dirigindo pela Avenida das Américas, eu dei tchau para os prédios. Eu disse adeus Barra Shopping, adeus Rio Design. Por quê? Porque eu fui para o interior para ficar. Eu disse, agora realizarei o meu sonho. Morar no interior. Uma casinha, uma igreja pequena, um cachorro. Eu vou construir a minha vida. E nós fomos. Fui animadíssimo para lá. Um dos meus filhos que foi comigo não se adaptou. Teve uma crise. Voltou para o Rio de Janeiro numa madrugada, transtornado. Eu e Elda não sabíamos o que fazer. Mas ficou claro para a gente que nós deveríamos voltar. O nosso filho mais velho estava na casa do presídio Gouveia. Tem uma gratidão assim, enorme por tudo que ele fez por nós, ele e toda a família. De gratidão eterna para eles. E nós resolvemos voltar. Eu voltei contrariado, porque não era o que eu queria fazer. Eu tinha encontrado a cidade da minha vida. Pão de queijo de manhã, tucanos na varanda, um labrador no quintal. Mas nós voltamos. Como vocês sabem, fiquei por 6 anos e meio na igreja de Santa Barra, igreja amada, querida, de gente santa.
saímos para plantar a alvorada. Hoje de manhã eu fui pregar na igreja do amigo meu, na Ilha do Governador, reverendo Antônio José, irmão do coração. Ao me apresentar, ele disse: está conosco nesta manhã o reverendo Aloysio Saide Bacelar, pastor da Igreja Presbiteriana Alvorada. Ali Deus falou comigo. Aleluia. Disse: Deus, depois. Foi por isso que eu e ela já voltamos. Voltamos porque havia uma alvorada no coração de Deus. Compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente chega a esse ponto, é mais fácil dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos lá.